2h44, nosso assunto agora é doação de sangue, né? A gente tem acompanhado aqui a situação de algumas cidades, inclusive Campinas, que enfrentam muitas dificuldades, né, em relação aos estoques nos bancos de sangue. Nós estamos entrando em contato agora com o Dr. Wagner de Castro, que é o diretor do serviço de coleta do Hemocentro da Unicamp. Dr. Wagner, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade de atender aqui a reportagem da CBN. Eu que agradeço a oportunidade e uma boa tarde a todos. Doutor, hoje como é que está a situação, né? A gente sabe que a pandemia agravou muito, né? A questão de relacionada à doação de sangue. Já não era um serviço muito fácil, né? Vamos dizer assim. A doação, ela sempre precisou de que a gente incentivasse as pessoas a estarem indo, a comparecer no local. A pandemia piorou um pouco essa situação e hoje a gente enfrenta aí um quadro que traz uma certa preocupação, né, doutor? Exato. O que a gente vem sentindo desde o início da pandemia é que a disponibilidade das pessoas para fazer a doação de sangue, ela tem diminuído até em função de toda a circunstância, não só a pandemia, mas o impacto que essa pandemia teve no ambiente econômico, social, até político do país. E isso leva a uma preocupação das pessoas tentarem mais sobreviver do que estarem assim, disponíveis para realizar o turismo. E isso, lógico que impacta diretamente em toda ação que envolve doação, seja de sangue ou de qualquer outra coisa, né? Então, a gente observa nesse período aí que mesmo em resposta às campanhas que a gente realiza frequentemente, a disponibilidade das pessoas diminuiu. A gente realiza as campanhas, o resultado normalmente ocorre só em 1-2 dias, depois a coisa volta para a situação de baixa doação. Coisa que antigamente, nesse período pré-pandemia, a persistência da ação da campanha ficava aí por 15, 20 dias, né? Então, assim, com essa queda de aproximadamente 20% das doações que a gente vem tendo nesse ano e meio, o Brasil inteiro está sofrendo um desabastecimento grande, né? A ponto de a gente ter, há um mês atrás, tido que suspender cirurgia de grande porte, como transplantes hepáticos, para garantir o atendimento às urgências e emergências, que são procedimentos que não podem esperar para acontecer. Doutor, para que os doadores fiquem por dentro, né? A gente com certeza tem ouvintes que são doadores. Quem já teve Covid precisa esperar quanto tempo para poder voltar a doar? Olha, os quadros leves de Covid, eles impedem a doação até que o indivíduo esteja completamente restabelecido. Dessa data do completo restabelecimento, um mês depois a pessoa pode fazer a doação de sangue. Situações onde a pessoa teve complicações da Covid, isso vai ter que ser avaliado caso a caso, porque vai dependendo do nível de comprometimento que o indivíduo teve pela infecção viral. Muitas vezes comprometimento pulmonar, neurológico, então é óbvio que a gente precisa do sangue, mas não a qualquer custo e sem colocar em risco a integridade do doador de sangue. Porque aí o problema não é tanto a transmissão do Covid para outros indivíduos. O problema maior seria realmente para comprometimento da integridade do nosso doador. Eu acho que essa preocupação em relação a essa integridade que o senhor acaba de citar, doutor, estimulou que os hemocentros, né, e bancos de sangue adotassem medidas que pudessem proteger essa doação durante esse período de pandemia, né? Como é que está sendo feito esse serviço de coleta hoje? Quais são os procedimentos adotados também em virtude da pandemia? Bom, em primeiro lugar, assim, todo o ambiente ele é preparado para minimizar o risco ao máximo, né? Risco zero não existe, é importante todo mundo estar ciente disso. Até nesse caso a gente tem risco, mas ele é menor do que quando você vai para um ambiente onde existe um número grande de pessoas. Aqui, então, para evitar justamente aglomeração, em primeiro lugar, a gente adotou um sistema de agendamento. Não que a pessoa que venha sem agenda não vá ser atendida, mas a gente prioriza o atendimento dos indivíduos agendados com horário e evitando, como eu disse, aglomeração no momento do atendimento. Além disso, a cada fase do processo é feita a utilização de álcool em gel para que a pessoa faça antisepsia das mãos, né, que o
um dos principais veículos aí de transmissão. É importante o uso de máscara, não só na doação de sangue, mas em qualquer atividade onde você vai ter mais de uma pessoa junta. A asepsia da cadeira de coleta feita entre cada doador com quaternário de amônia, que é um produto que garante aí segurança para o indivíduo. Então, assim, o risco do indivíduo adquirir Covid comparecendo a um serviço de hemoterapia, ele é menor que o risco, por exemplo, de ir a um supermercado, de pegar o transporte público ou de ir a um bar, a um restaurante. E a demanda por transfusões aumentou nesse período de pandemia? Conta um pouco pra gente como que foi, né? Porque as cirurgias eletivas acabaram suspensas algumas vezes, né? Isso talvez tenha colaborado um pouco para a preservação desse estoque, né, do banco de sangue. Sim. Certamente. Não houve aumento do consumo do sangue. No entanto, com a ocorrência das cirurgias eletivas, a gente tem um consumo normal, né? Quando você tem as cirurgias acontecendo. Existem as urgências e emergências que continuam acontecendo como aconteciam antes do período de pandemia. Lógico que o volume também diminuiu, porque como as pessoas ficaram mais dentro de casa, a exposição a risco de acidente diminui, o trânsito diminuiu. A gente observa nas cidades, mesmo de grande porte, como São Paulo, Campinas, que em alguns momentos aí, transitar pela cidade ficou muito mais fácil. Isso traz consequências, obviamente, na diminuição de acidentes. Agora que a situação vem voltando à normalidade, é que a gente tem tido o problema do impacto da diminuição de doações, porque justamente nesse período, então assim, volta a haver os procedimentos em número normal, né? E o consumo volta para a normalidade como a diminuição de doação. Então, como a gente sempre diz, a conta não fecha. É óbvio que a gente conta, quando a gente faz as campanhas, com um número maior de comparecimento do que o consumo, para a gente poder ter essa margem de segurança aí e não colocar em risco, particularmente, as urgências e emergências. Porque nessa situação, a falta de sangue pode colocar em risco a vida do indivíduo. Né? Cirurgia eletiva, se eu não consigo fazer hoje, eu reagendo para quando eu tenho o estoque disponível. Isso traz transtorno, obviamente, porque você cancelar uma cirurgia eletiva significa que esse paciente vai voltar para uma fila de atendimento. Às vezes, o indivíduo esperou meses, anos por um procedimento cirúrgico, particularmente no SUS, né? E você suspender o procedimento tem consequências, óbvio. Mas você realizar o procedimento sem o suporte de sangue, o risco é muito maior, por isso que a gente acaba reagendando os procedimentos eletivos. Então, assim, a gente imagina que com essas chamadas que a gente vem fazendo e com a conscientização, na verdade não é conscientização, as pessoas hoje já são conscientes, mas lembrando da necessidade de doar sangue e de sair um pouco da zona de conforto e comparecer aos serviços de hemoterapia, né, aos bancos de sangue, aos hemocentros, isso com certeza vai fazer com que a gente possa retomar aquela situação onde a gente tinha uma margem aí, um pouco mais de folga para respirar com mais tranquilidade. Certo, doutor, a gente sempre acompanha, né, o trabalho do Hemocentro, né, as campanhas que são realizadas, o que chama bastante atenção, pelo menos da gente aqui, que trabalha aqui na região central da cidade, era aquele trabalho que era feito com o ônibus, a coleta, que ficava aqui no Largo do Rosário. Esse tipo de trabalho, né, ele parou um pouco com a pandemia. Como é que está a rotina dele? Qual que é a importância, né, de você descentralizar esse local de doação, né, tirando lá do local físico e chegando mais próximo das pessoas? Olha só, numa situação onde o impacto de custo de transporte, de custo de deslocamento, de custo de vida de uma forma geral, o Hemocentro de até as pessoas facilita com certeza o acesso, né? E isso com certeza estimula aí a doação de sangue. A gente vem fazendo as coletas do Largo do Rosário, a gente na verdade só diminuiu a frequência naquele período onde não tinha, o comércio estava todo fechado, porque não tinha sentido a gente estar com a unidade móvel lá no centro da cidade e não ter quem atender, porque isso também gera um custo para o SUS que acaba não justificando. Mas agora a gente volta a ter as coletas lá no Largo do Rosário da cidade, né? Porque a gente tem um posto central que é próximo ali, que é o posto do Mário Gatti.
Mas o Largo do Rosário é uma região emblemática na cidade, né? Onde existe uma circulação grande de pessoas e, com certeza, estando montado ali a unidade móvel, esse acesso se facilita. Então, a gente volta a fazer essas coletas. Nas cidades da região, a gente não parou. O que houve também foi a redução de frequência de coleta nessas cidades da região, até por solicitação dos próprios parceiros nossos que organizam as coletas, pela questão do isolamento social. Mas esse trabalho também foi retomado com toda a intensidade que a gente tinha no período aí pré-pandemia. É óbvio que impacto há, então há uma queda de doadores mesmo nas cidades da região. Essas cidades, elas são feitas prioritariamente, a escolha desses locais com a demanda de sangue do Hemocentro, porque o Hemocentro fornece para esses hospitais da região. Então, onde o hospital pega sangue, a gente faz a coleta na cidade, porque seria inviável a gente atender as cidades da região baseado só na população de Campinas. Então, a gente precisa também ter a doação de sangue e a coleta nessas cidades para poder atender a demanda da cidade, né? Então, assim, a gente hoje está numa situação de normalidade de oferta aí dos locais de coleta, com uma queda na demanda por doação de sangue. Então, o que a gente precisa é isso, as pessoas se conscientizarem e voltarem a participar, saindo um pouquinho, como eu disse, da zona de conforto, que certamente é uma coisa que precisa da gente estimular, porque, como eu disse, as pessoas estão tentando sobreviver. E para que a gente, que outras pessoas sobrevivam, que são as que dependem do sangue, a gente precisa dessa participação. Dr. Wagner de Castro, muito obrigada por essa entrevista, né, por essa conversa. Muito bom a gente fazer esse alerta e deixar esse convite, né, para o nosso ouvinte. Quem sabe se tornar um doador se ele ainda não for, ou se ele já foi doador, que ele volte a ser. Então, muito obrigada, bom trabalho para o senhor e até mais. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês e com todos os ouvintes da Rádio CBN. A gente sabe que rádio é um meio de comunicação fundamental, ele tem uma penetração enorme, as pessoas muitas vezes não têm acesso à energia elétrica, mas está com o radinho de pilha lá e consegue captar essa mensagem. Então fica o convite aqui para que as pessoas sintam o bem-estar de estar ajudando a nossa comunidade. E a gente agradece essa oportunidade, que é uma oportunidade de ouro para o Hemocentro, fazer o seu papel, que é atender a comunidade, como a gente sempre tem procurado fazer. Esse aí é o Dr. Wagner de Castro. O interessado, então, né, em ter mais informações sobre como doar, pode acessar o site do Hemocentro, hemocentro.unicamp.br. Lá tem todas as informações sobre todos os procedimentos, como é feito, como agendar e como fazer essa importante doação.